Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Antes de qualquer coisa, já vai clicando aqui embaixo para se inscrever, curte e compartilha, manda para seus amigos agora. E a gente está aqui na Pedra do Conselho para discutir um assunto importantíssimo que a gente está vendo ser enfiado goela abaixo das nossas crianças, das nossas famílias hoje em dia. Eu tô aqui junto com esses dois cabeça, os caras são inteligentíssimos aqui, Gabriel Custódio, meu irmão, e Rafael Custódio, ambos teólogos, e a gente vai discutir hoje esse assunto não baseado somente na Bíblia, mas baseado em tudo, até mesmo na ciência. Então vamos lá, a gente vai ver os pontos positivos e negativos desse desenho que eles conseguiram destruir, né? A gente assistiu Toy Story, que foi maravilhoso, meus filhos já perderam a noção de quantas vezes eles assistiram Toy Story. E quando eu fui com aquela sede, aquela vontade para assistir o Buzz, acho que vocês também foram. Que o nome é Lightyear, né? Buzz Lightyear. A gente se decepcionou totalmente com aquele bonequinho que o Andy adora, mano. Vamos lá, falem um pouco da visão de vocês. Bom, você falou de pontos positivos e negativos. O ponto positivo é que acaba. Isso o filme acaba uma hora, então essa é a parte boa. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar dos negativos agora? De ponto positivo? Bom, então vamos lá, eu vou de pontos negativos então. Eu acredito que é assim. Desenvolveram uma história, e a história é a história, então não deve ser o que a gente quer que seja, ou a gente esperar que o final seja como a gente imagina. Por mais decepcionante que seja uma história, ela é a história. Mas o duro é que essa história foi fraca mesmo, foi bem complicado de achar uma linha ali pra gente entender o que eles estavam querendo passar. Então a gente particularmente acredita que foi uma história fraca inventada para passar uma outra informação nas entrelinhas ali nesse filme. Eu vejo como uma sabotagem, porque sabota o nosso futuro. Vai trabalhando na cabeça da criança uma ideia, e essa ideia logo nos primeiros 10 minutos já vem com um beijo gay. Quer falar sobre isso? Não. Pode prossegue, a gente já consegue. Já vem com um beijo gay e depois logo com uma incógnita que põe a criança para pensar e deixa a criança confusa. Porque a gente vê ali um casal de mulheres gays e esse casal, uma delas fica grávida. Incrível, né, meu? Como que isso pode acontecer? Então eu vejo assim como uma sabotagem, porque eles estão trabalhando, estão doutrinando as crianças. Eu digo as crianças porque é um desenho, mas muito adulto assiste aquilo e cai nessa palhaçada, né? Na realidade, não foi feito um desenho para entreter crianças, isso é com certeza, né? Não foi feito um desenho também para unir a família, porque ele trabalha contra a família, contra a ideia de família. O desenho foi feito para promover a ideologia de gênero, que, vamos ser sinceros, tem avião passando, eu não sei como é que vai sair o áudio. A gente nota que a ideia é promover a ideologia de gênero, né? Que, para ser sincero, esse debate sobre gênero já deu no que tinha que dar, né? É uma coisa muito controversa, uma coisa sem base científica, sem base antropológica, não tem base nenhuma. A ideia de você falar que gênero é aquilo que a pessoa se sente. Eu me sinto um bicho, eu me sinto um homem, eu me sinto uma mulher, né? Se você se sente alguma coisa, isso é um problema seu, não é uma coisa pessoal. Tudo bem, você se sente um touro, excelente, beleza, come mato, beleza, mas não venha fazer dentro da minha casa eu me sentir um fazendeiro, ou eu me sentir um touro, ou eu fazer os meus filhos aceitarem essa ideia, começar a comprar grama para pôr em casa, né? Você se sente um idiota, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a ideologia é justamente essa batalha para querer enfiar para as pessoas, né, que elas têm liberdade de se sentirem o que quiser. E acho que nunca, aqui a gente não conhece a pré-história da humanidade, mas do que se conhece de história, eu acho que nunca se trabalhou tanto contra a família e tanto contra a inteligência quanto agora. Isso para mim é uma batalha contra a inteligência. Você vê, quantos pais será que vão sair de uma sala de cinema e vão se questionar como é que as duas mulheres tiveram um filho? Aí vai surgir, né, algumas teorias. Elas podem ter feito inseminação artificial, podem ser clones, pode ser um monte de coisa. Tá, tudo bem.
Mas ali você vai ter que ter a parte masculina trabalhando e a parte feminina trabalhando. É impossível as duas mulheres, se elas estivessem isoladas no planeta, continuar a história. Elas iam acabar. Então assim, a ideia é enfiar no mundo que isso é a coisa mais linda que se pode ter. O quê? Pessoas do mesmo gênero se relacionando. Ah, legal, bacana. Mas isso vai acabar com a história. É mal acabar com a história? Não sei. Pela Bíblia é. Pela Bíblia a gente tem que frutificar, multiplicar. Mas se você não gosta de se multiplicar, não tem problema. O problema é você falar dentro da minha casa que isso é o certo. Então, eu acho assim, que o desenho trabalhou contra a inteligência das pessoas. Isso. Quer dar alguma? Eu acredito que essa questão das ideologias vai ensinar pra gente uma coisa que está acontecendo hoje, que é o cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Por quê? Porque se você for pensar, por exemplo, na caça às bruxas, beleza, bruxaria por um tempo, em alguns contextos, era permitida ou acontecia. Depois a gente percebeu que começou a se tornar algo nocivo para a sociedade. E aí as pessoas começaram a realizar a caça às bruxas. E essa caça às bruxas não tinha critério, exatamente. Se uma pessoa estava com uma roupa estranha, ou se a pessoa estava fazendo alguma coisa e pronto, estourava alguma coisa numa fogueira que estava acontecendo ali, quem estivesse mais perto era considerado um bruxo ou uma bruxa e pagava o preço. Inocentes eram colocados nessa alça de mira na caça às bruxas. Hoje os cristãos, ou qualquer família, principalmente os cristãos, eu vejo, mas qualquer família tradicional, de pensamento tradicional, é colocado nessa alça de mira e morto sem direito de resposta, porque é intolerante. Na verdade é o contrário. Aquele que faz uso da força contra uma opinião de terceiro é intolerante. Então eu particularmente, apesar do filme ser muito fraco, os produtores podem ter suas opiniões em relação à família, em relação à homossexualidade, em relação a tudo isso. Só que é golpe baixo ensinar essas opiniões para as crianças. Toy Story, por exemplo, tinha uma família, né? O Andy tinha uma família. A gente não vê a família acontecendo, a gente não vê um beijo acontecendo, não vê nada, mas a gente vê um ambiente de um lar, de uma casa. Já em Lightyear a gente vê as pessoas, os seres humanos mais de perto, não os brinquedos. A gente vê o contexto ali, mas a gente vê uma proposta sendo apresentada, uma proposta sendo oferecida. E eu gostaria só de destacar que a gente tem o direito sim de atacar a ideia dessa proposta, porque a gente não está ferindo ninguém, não é algum tipo de fobia, não é algum tipo de crime. E se isso for considerado um crime, a lei que considera, a minha opinião, um crime é criminosa também, né? Não existe minoria maior do que o indivíduo. Então eu posso pensar o que eu quiser, se eu não levantar a mão contra alguém e não incitar violência nas outras pessoas, eu posso ser contrário. Enfim, Lightyear para mim foi um filme fraco, muito fraco, desrespeitoso, e a gente vai continuar por aí. Mas é só isso que eu gostaria de falar por enquanto. Ele pecou porque não tinha parte engraçada, não teve novidade nenhuma, a ideia de viajar no tempo, a ideia de ter acabado a Terra e ter uma população de outro planeta tentando sobreviver, não teve novidade nenhuma, não foi engraçado, não foi legal, a trama não é nada interessante, né? E você tem ali acontecendo só a pregação da ideologia. Uma coisa que apareceu no vídeo, no filme, né, que me intrigou bastante foi a questão do sanduíche. Quando o Lightyear volta, a amiga dele já tinha morrido, e daí ele encontra a filha da amiga, a neta, né, da amiga, a neta que nasceu misteriosamente por um casal gay também. E daí ela pega e oferece um lanche, ela come um sanduíche e, engraçado, o pão é o recheio. Inverteram as situações ali, o pão é o recheio, a carne e o picles por fora, pra sujar a mão ali. Mas aí vem aquela frase que eu achei estupenda. Aquela frase que dizia assim:
você pode mudar as coisas e ficar ainda mais gostoso. Vamos pensar sobre esse argumento que a menina usou pro Buzz comer o lanche. O que você acha disso? Joga pra ele, né? Eu acho que a piada do lanche foi fraca mesmo, né? Os caras são inteligentes, eles sabem fazer a gente dar risada. Você vê os recursos visuais, a parte ali do desenho 3D, como é bem construído, mas enfim. A piada do lanche fica nítido pra mim que não era uma piada. Era uma analogia, uma figura de linguagem para aquilo que o filme realmente queria passar, que é a inversão de valores. É aquilo mesmo. Se você muda e inverte o lugar das coisas, pode ficar melhor. E a gente viu isso, a gente viu, por exemplo, o Buzz cometendo erros, o que naturalmente poderia acontecer. A gente vê aquele cara lá da canetinha muito... Tirou do cotovelo. Muito medroso, vamos falar a verdade, uma figura masculina imbecil demais. A gente vê também aquele cara do bigodinho lá que depois substitui a amiga do Buzz. Ele é um cara que não compreende, faz uso do poder sem conseguir conversar. E a figura feminina ali sendo apresentada como uma pessoa completamente equilibrada, heróica, a pessoa que teve esperança, que deu razão na hora certa, enfim. Aí o pessoal aí poderia perguntar, mas por que deveria ser diferente? Por que os homens teriam que ter o valor? Por que os homens teriam que ter a virtude? Por que os homens teriam que ter a coragem e a força e as mulheres todas as fraquezas? A questão não é essa. A questão é quando todas as virtudes e todos os defeitos são colocados de maneira conveniente nos seus lugares para ensinar uma geração que está acabando de chegar, que são as crianças. Uma lição que ficou ali escondida naquele lanchinho. Quando você inverte as coisas, pode ficar melhor, pode ficar mais gostoso. E é óbvio, gente do céu, a gente está falando de uma sociedade altamente civilizada, com tecnologia, com tudo. Não tem cabimento, né, velho? Um lanche com a carne pra fora e o pão pra dentro. Nunca na história da humanidade isso vai funcionar, vai acontecer. Então foi uma coisa fraca. Deu pra ver que no fundo eles estavam passando uma mensagem assim. Deu pra ver que foi tudo numa sequência, né? Porque eles vieram fazendo uma sequência de ensino ali. O lanche tá quase no fim. Porque daí na hora do lanche, ele lança a ideia. Ô Galo, minha vez. Você pode ter prestado atenção em tudo, mas você não entendeu uma coisa. Você pode fazer diferente e ficar mais gostoso. Essa frase que mexeu comigo. Por quê? Porque já tinha passado a ideia com o beijo gay, com o casamento e com tudo mais. Só que daí, como se não bastasse isso, ainda tem que lançar a mensaginha, aquela semente do demônio. Eu acho que tudo ali é só para passar uma mensagem, é para passar essa uma mensagem. O que tornou o desenho uma coisa, eu acho que foi uma estratégia falida. Porque eles lutam contra tudo que é tradicional, eles lutam contra tudo que vamos dizer assim, consagrado já pela sociedade como correto, para implantar a ideologia. E a gente está perdendo espaço com isso, não tem problema, nós não estamos lutando, nós não somos ativistas, a gente está só sobrevivendo. A gente tem filho porque segue a tradição, né? Meninos e meninas e tal, e é por isso que a coisa continua. Eles vêm lutar contra tudo que está pré-estabelecido por Deus, inclusive, mas se você não acredita em Deus, é um problema seu, não meu. Vamos supor que você não acredite em Deus. Eles lutam tudo que já está funcionando até agora. Para quê? Para implantar uma ideia que, se você fizer diferente, pode ficar mais gostoso. Tudo bem, nem tudo que é mais gostoso é instável, nem tudo que é mais gostoso é legal. Eu acho legal a figura do gatinho lá, do Socks. O gatinho, ele desperta, é igual o gatinho da Alice no País das Maravilhas, é igual o gato da Coraline. Sempre o gato é aquela figura que faz o link de um mundo para o outro. E aí ele desperta para o quê? Não, eu sei quem é o herói da história. O herói da história é quem está tentando salvar essa história. Ele vai e faz o quê? Ele descobre o cristal gay, né? É um cristalzinho todo colorido, todo flu-flu.
E aí coloca lá, ele não salvou a história. Não foi o cristal que salvou a história. E no fim das contas tudo fica provado o seguinte: eles derrubaram tudo que é tradicional, eles derrubaram tudo que é pré-estabelecido para implantar a ideia de que diferente pode ser melhor. Afinal, o filme não tem herói. Nem o Buzz antigo presta, nem o Buzz novo presta. É tudo uma questão de ponto de vista. Então assim, se você se percebe menino ou menina, a razão da sua vida está na sua mão, certo? É uma questão de ponto de vista, eu não posso dar opinião na sua vida. E por que você, né, estou falando para quem é ativista, por que você pode dar opinião na minha família? É estranho isso. Como eu não posso interferir na sua escolha, mas você pode interferir na minha, e se eu reagir, talvez esse vídeo seja um desses casos, que vai ser porque a gente é intolerante. Então, a gente é intolerante. Eu acho engraçado o seguinte: por que mexem com os cristãos? Eu não estou defendendo o cristão, mas por que mexem com os cristãos? Porque a gente aprendeu do nosso mestre o seguinte: se você tomar um tapa no rosto, oferece outra face. Esse filme foi proibido em 12 países muçulmanos. Vai enfiar o filme lá, enfia o filme num país muçulmano para você ver. O mestre deles não ensinou que se eles tomar um tapa na cara, eles oferecem outra face. Enfia o filme lá, faz o que o Charlie Hebdo fez, faz piada com o muçulmano para você ver no que dá. Mas como a gente é cristão, a gente paga o preço. A gente foi ensinado a pagar o preço. E a nossa sociedade nova, que está nascendo agora, está sendo ensinada a dar as ordens, ditar as regras, e a gente paga o preço. A gente paga o boleto no final das contas e eles gastam como querem. Eu não acho muito justo isso, não acho que isso vai dar em alguma coisa que presta. Mas, de acordo com o que eu vejo na Bíblia, algumas sociedades, algumas civilizações acabaram justamente por causa desse ponto. Bom, a gente já está quase encerrando esse episódio, mas eu acho interessante a gente destacar aqui que esse filme ele foi lançado justamente no mês, né, na data de comemoração do orgulho LGBT, né? Que agora aumentou uma letrinha, você viu que legal? Daqui a pouco eu tenho o alfabeto inteiro. LGBTQIA+. Quando caiu C na sigla, aí eu tô dentro. PS? Cristão. Aí beleza, né? LGBT Cristão. Se um dia tiver LGBTC alguma coisa, eu tô dentro. Sou cristão. Isso é pra... Isso, né, deles lançarem na mesma data é para mostrar que eles estão mesmo com a ideia afiada. Eles estão mesmo empenhados em mudar a ideia de todo mundo, né? Eu fiquei horrorizado de ver um canal que eu gosto pra valer. Posso falar o nome do canal aqui? Eu não sei como é que funciona. Pode. A NetGeo. Essa semana, né? Essa semana não, esse mês todo os caras estão trabalhando massivamente essa questão. Inclusive teve um documentário que eu achei muito legal, não vou falar o nome aqui para não promover nada. Achei muito interessante. E eles trabalharam bem legal a questão científica e tudo para tentar provar que isso é o certo. Eles só provaram mais uma vez que isso é uma opção, mas não tem nada a ver com certo e errado, tem a ver com escolha. Escolha, se alguém deu escolha para alguém desde o começo, foi Deus. No nosso modo de ver, Deus chegou e falou: aqui tem uma árvore que vocês não podem pôr a mão, pôs a mão, morreu. Isso é dar escolha, porque se eu fosse Deus eu tirava a árvore dali e tal, tão simples. Mas não, Deus deu uma escolha. Quem não dá escolha é que é o intolerante. A gente não tem escolha. Se você começar a falar muito as palavras mágicas, o YouTube te corta. Se você começar a falar muitas palavras mágicas, você vai ser processado, você vai ser tido como fobista de alguma coisa, certo? A gente não tem escolha, nós somos os intolerantes, porque a gente está sem saída. Sabe uma coisa que eu percebo? E isso é uma questão de era, de fase, momento histórico, então é irreversível, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. A gente vai passar por esse processo, a sociedade vai mudar, vai virar uma sociedade pós-moderna, e isso já foi profetizado, não só pela Bíblia inclusive. Mas o que esses cerceadores de liberdade fazem? Eles relativizam uma verdade, aí eles subvertem essa verdade e eles canonizam essa verdade subvertida, ou seja, relativizando a gente diz assim, não existe certo e errado, beleza, eu faço o que eu quiser. Aí quando eu subverto e faço o que eu quiser, eu digo que esse faço o que eu quiser é a verdade, é o correto, e quem pensa do jeito antigo está errado. O fato é o seguinte, o Rafa citou, né, os muçulmanos.
se existem muçulmanos, judeus, ateus, cristãos, hindus, budistas, liberais e por aí vai, pensamentos. A gente tem que entender que o ser humano tem liberdade de pensamentos diferentes e tem valores diferentes. Então, se o seu valor se choca com valores cristãos, paciência. A gente tem que somente saber conviver e entender cada um o discurso do outro. Porque você talvez não conheça os valores cristãos, então a gente não pode tentar destruir valores que a gente não conhece. Nós temos valores que para nós são importantes e é tudo que a gente tem aqui na Terra. E digo também que muitas vezes os cristãos não conhecem os valores cristãos. Então não adianta por uma ideia, por um pensamento, apedrejar também aquele que pensa diferente, que no caso a gente está falando dos gays ou do feminismo. Apedrejar pensando que a gente vai estar fazendo um bem maior para a sociedade, porque afinal eles estão errados. Não é bem assim. O problema é a gente não saber conversar. A intolerância de nenhum dos lados pode acontecer e a oposição, a imposição de nenhum dos lados também pode acontecer. Agora, para os cristãos eu faço um apelo: conheça os seus valores, conheça de fato e viva os seus valores. Você vai entender que dá para a gente conversar. E para aqueles que não apoiam os valores cristãos, eu digo também: tenha calma, vai com calma aí, porque você pode estar lutando pelos seus ideais, pelos seus valores, mas os valores dos outros, principalmente por causa da relativização, os valores dos outros também são importantes. Então a gente tem que se respeitar, sim. Para fechar aqui, eu queria dizer que a gente estava reagindo aqui, né, ou comentando, criticando o filme do Lightyear. Como um desenho para criança, ele é ruim, ele é confuso e vai precisar de muito trabalho para incutir isso na cabeça da criança, mas já faz um bom estrago. Como um desenho para família, ele não serve, porque ele não incentiva a família. Pode ver, a sociedade lá não tem padrão de família, tem a sociedade só, cada um pensa por si. E como um desenho para adulto, cara, assiste um filme que é melhor. Tem muita coisa boa para ser assistida. O que eu tinha para dizer aqui é o seguinte: a gente tá só tentando viver e fazer aquilo que o nosso mestre mandou. Não estamos aqui tentando empurrar nada goela abaixo de ninguém. Isso é só uma crítica, não é um ataque, não é um incentivo para ninguém sair pegando pau e batendo em nenhuma classe de pessoas. Mas a gente não acredita que esse filme foi feito de forma inocente para divertir ninguém. A gente acredita que esse filme foi uma estratégia perversa de mexer com a cabeça das crianças, que já estão bem expostas, né? Você vê, eu estive agora há pouco dentro da favela e você ouve letras de funk, criança dançando, coisa que não se falava entre adultos de jeito nenhum, coisas pesadíssimas. Então assim, a sociedade está em decadência, nós estamos nos últimos dias, do ponto de vista cristão, a gente está no fim da história, então isso faz parte do nosso cenário de apocalipse. Então, pra gente isso vai acabar mesmo. Só faço um apelo para você que é um cristão ou que é um ativista feminista, LGBT ou coisa parecida, que você conheça realmente o que a Bíblia diz sobre tudo. A Bíblia fala sobre todos os assuntos. Se você procurar um pouquinho conhecer sobre isso, no mínimo, você vai se tornar uma pessoa que respeita a opinião do outro. Porque um cristão de verdade, ele respeita a opinião do outro. Ele carrega 2 milhas se um romano pedir para andar 1, que foi o que Jesus falou. Então, a gente vai além daquilo que deveria até. Então, se você conhecer os nossos valores, você vai se tornar uma pessoa melhor, com certeza. Gente, é isso aí. Pra gente encerrar então com chave de ouro, eu quero agradecer o Gabriel, o Rafael, são meus irmãos, e todo o elenco que tá aqui ajudando a gravar hoje. Eu vou mostrar quem é o elenco. Calma aí. Que coisa mais linda. Isso vai dar um valor. Vai ali pro lado. Ó, não dá muito valor não, mas tá aqui. Esse é o Vini. Olha aqui, Vini. Olha lá, Vini. Esse é o Vinícius, é meu cunhado. Vem aqui. Tem uma revista para ele sentar em cima? Ó, esse aqui é o meu sobrinho, Rafael. O roteirista e desenhista da família. Pessoal, ficamos por aqui então, na nossa Pedra do Conselho.